Você acredita que as pessoas com as quais você se relaciona, elas podem influenciar o seu futuro? Diná não achava isso e ela acabou tendo um futuro bem trágico. Vamos falar sobre ela nessa manhã. Em várias partes da Bíblia nós vemos uma recomendação de Deus para nós, que o seu povo não se misturasse com outros povos, de outras culturas que tivessem outra fé ou que tivessem princípios e valores diferentes daqueles que Deus havia passado especificamente para o seu povo, né? Isso é muito interessante porque isso vai ditar como nós devemos construir os nossos relacionamentos. Então eu devo me aproximar, eu devo me relacionar com pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos meus. Isso a gente vê, gente, para tudo na vida. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o meu valor, né, eu tenho um valor dentro de mim que eu devo, por exemplo, preservar a natureza, que eu não devo maltratar os animais. É um valor, por exemplo, que eu tenho, outras pessoas têm, né? E a gente vê que existe uma tendência das pessoas se relacionarem com pessoas que pensam semelhantes a ela. Então, por exemplo, a gente vê pessoas que trabalham, né, com animais, que protegem animais, e elas acabam criando vínculos com pessoas que pensam da mesma forma, né? Seria mais ou menos isso. Então, quando Deus diz para que a gente não se misture, né, com outros povos, não é no sentido que Deus faz acepção de pessoas, né? Mas é no sentido de nós não nos deixarmos contaminar e não perdermos os princípios e valores que nos foram passados, às vezes pelos nossos pais, né? Aquilo que a gente tem aprendido através da palavra de Deus. Isso é muito importante. E com certeza, Jacó tinha falado isso para sua filha Diná. Diná é filha de Jacó com Lia, né? E dentre todos esses homens, né, 12 homens que Jacó teve de filhos, Diná foi a única mulher, filha caçula, né, de Lia, teve com Jacó, de acordo com os relatos que nós temos na Bíblia, foi somente essa mulher que Jacó teve, né? E Diná, ao invés de se relacionar com as mulheres que estavam ali, né, no meio do seu povo, porque ela estava numa terra que não era uma terra do povo dela, né? Jacó estava peregrinando e chegou até a terra de Canaã, na cidade de Siquém. Ao invés dela ficar ali, né, com as pessoas que ela tinha essa convivência, que tinham os mesmos princípios e valores que elas, né? Gênesis 34:1 diz que Diná quis sair para ver as filhas da terra, né? Ou seja, para ver as mulheres que moravam naquela cidade antes dela chegar, as mulheres cananeias. E alguns dos princípios dessas mulheres cananeias eram muito diferentes dos princípios que muito provavelmente Jacó passou para sua filha Diná. E um deles, né, nesse caso, seria das mulheres se casarem virgens, né? É costume desse povo, era orientação de Deus para o povo, para o seu povo, né? E as mulheres cananeias, elas não tinham esse costume, né? Elas eram mais liberais e não se preocupavam com essa questão, por exemplo, da virgindade antes do casamento. E Diná foi se relacionar com essas mulheres que pensavam de maneira diferente dela. E ela foi ver essas filhas de Canaã, foi lá conversar com elas, e numa dessas idas, né, que Diná estava no meio dessas mulheres, né, um rapaz, Siquém, que era o príncipe dessa cidade, da cidade de Siquém, tinha o mesmo nome, né, ele viu Diná e abusou sexualmente de Diná, né, tirou a honra de Diná. Isso nos traz uma lição aqui. Às vezes você tem princípios e valores diferentes, mas princípios e valores bem claros na sua vida, mas você acaba se relacionando com pessoas que não transmitem esse mesmo princípio e valor que você tem, e quando você está no meio dessas pessoas, você acaba sendo igualada a essas outras pessoas, né? Talvez se quem olhou Diná e não viu que Diná era de outro local, achou que era de Canaã, e como lá eles tinham essa prática, né, de ter relações sexuais antes do casamento, ele foi lá e abusou dela, né? Porque não sabia dos princípios e valores dela, porque achava que ela estava ali no meio das meninas de Canaã, que também achavam que ela era uma cananeia, né? Então aqui nós temos a primeira lição. Muito cuidado com aquilo que nós temos transmitido, porque aonde a gente está circulando, o local, né, as pessoas com quem a gente convive, muitas das vezes nós somos reconhecidas pelas pessoas
com as quais nós convivemos. Paulo diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é bem verdade aquele ditado que a gente escuta, né? Me diga com quem você anda que eu vou te dizer quem você é, tá? Porém, se quem gostou muito de Diná, se apaixonou por Diná e foi lá pedir a mão de Diná em casamento, né? Dizer o que aconteceu, né? Que ele tinha desonrado a filha de Jacó, para Jacó e os seus irmãos. Imaginem a fúria que foi para 12 homens ver que a sua única irmã, né, mulher, foi abusada dessa forma, foi desonrada dessa forma. E o que eles fizeram? Eles aceitaram, né, de bom grado isso, disseram que poderiam dar Diná em casamento para Siquém se todos os homens da cidade fossem circuncidados, né? A circuncisão foi algo que Deus instituiu para separar o seu povo dos outros povos. Então o povo, né, de Deus, escolhido de Deus, todos os homens eram circuncidados no 8º dia de nascimento, depois que eles nascessem, né, no 8º dia de nascimento. E aí, como uma forma de tentar igualar esse povo, né, para que pudessem dar as filhas de um, né, para outro povo em casamento, por exemplo, esses homens precisariam ser circuncidados também. Essa foi uma desculpa que os irmãos de Diná deram. E assim foi, todos os homens da cidade de Siquém se circuncidaram, e quando chegou no 3º dia de circuncisão, onde esses homens estavam sentindo mais dor por causa da circuncisão, né, Levi e Simeão, que eram irmãos de Diná, filhos de Lia, foram lá na cidade e mataram todos os homens. Para o quê? Pagar a honra da irmã deles, né, que foi perdida. Então, olha para você ver, se Diná não tivesse se misturado com essas mulheres, nada dessa desgraça tinha acontecido. Muitas pessoas não teriam morrido, né? Os irmãos dela não teriam sujado as mãos de sangue, né, para poder livrar a honra, lavar a honra dela, né? Só porque talvez ela andou com pessoas que ela não deveriam estar andando, né? O que eu deixo aqui de mensagem nessa manhã é que a gente observe como a gente tem construído os nossos relacionamentos, né? Como que você escolhe as pessoas com as quais você vai se relacionar? Como que você escolhe as pessoas que vão andar ao seu lado? Você acha que essas pessoas elas podem gerar alguma influência na sua vida? Por mais que Diná não tinha uma amizade tão íntima com essas mulheres cananeias, elas interferiram no futuro de Diná, porque Diná acabou não se casando, né? E a gente não tem mais depois relatos de Diná, se ela conseguiu se casar com outro homem ou não. E isso naquela época era muito difícil, uma mulher que não é virgem se casar, né? Porque era quase que um pré-requisito para que essa mulher talvez se casasse com um homem, né? O homem olhava muito isso, essa questão da honra da mulher. E ela acabou sendo abusada porque ela andou com pessoas que ela não deveria, né? Então eu quero deixar para você essa mensagem nessa manhã. Procure estabelecer relacionamentos saudáveis, procure pessoas para andar com vocês que vai agregar valor à vida de vocês, que vão estar também andando com o mesmo pensamento, com o mesmo princípio, com o mesmo valor. São pessoas que podem fazer você uma pessoa cada vez melhor. Então, observe com quem você tem andado, observe com quem você abre o seu coração, observe com quem você deixa entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Ela pode sim influenciar o seu futuro, como nós vimos que as mulheres cananeias influenciaram o futuro de Diná. Que a gente aprenda com Diná a ser mais prudente em relação às pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um final de semana maravilhoso. Um abraço.